Minhas irmãs e meus irmãos, dominicanos, dominicanas, da Fraternidade de Salvador, na Bahia. Eu sou Frei André, prior do convento de Belo Horizonte, e com muita alegria participo com vocês deste terceiro e último dia do Tríduo em preparação à festa do nosso Pai São Domingos. E o belo tema que me pediram para meditar é: à luz do testemunho de São Domingos, sejamos anunciadores da palavra e do rosário. Este tema nos apresenta duas joias, de tamanhos diferentes, mas ambas pertencentes ao tesouro da nossa fé. A primeira joia, mais importante, mais reluzente, é a palavra de Deus. A segunda, menor, mas também bonita e muito importante para a nossa família, o rosário. Por isso, eu convido você a refletir comigo sobre cada uma dessas duas joias do tesouro da nossa fé. A primeira, a palavra, tão importante na nossa tradição. Nós sabemos que a palavra de Deus, este termo, pode ter muitas significações. Deus está em tudo aquilo que Ele criou, seu vestígio está em toda a criação, como diria Santo Agostinho. Mas a palavra de Deus é primeiramente e essencialmente o próprio Jesus Cristo, como nos recorda a Igreja. São João, no início, no prólogo do seu Evangelho, já dizia que a palavra de Deus se fez carne. Esta palavra, o próprio Cristo, se faz um de nós. E nós podemos recordar ainda que São Domingos, tendo uma visão na Basílica de São Pedro, recebe dos apóstolos Pedro e Paulo um cajado, sinal da itinerância, e um livro, o símbolo da palavra, que deveria ser pregada até os confins da terra. Por isso, como diria Santo Tomás de Aquino, a nossa vida dominicana se resume em contemplar e dar aos outros o fruto dessa contemplação. Nós contemplamos, essencialmente, o próprio Jesus Cristo, esta palavra de Deus. E nós contemplamos por uma série de ações movidos pelo Espírito de Deus, através da oração com a Bíblia, a Lécio Divina, ouvindo um aplicativo com o Evangelho do dia, com um curso de Bíblia numa faculdade de teologia, num círculo bíblico com os vizinhos, com os amigos, com os membros da fraternidade. Nessas várias maneiras de se aproximar e de conhecer e contemplar esta palavra, nós resumimos com a palavra contemplação. Por isso, a primeira missão de um dominicano é fecundar a cada dia a sua amizade com Deus. O beato Humberto de Romans, antigo mestre da ordem, ou seja, sucessor de São Domingos, já dizia que fazer sermões qualquer um poderia fazer, mas a pregação exige testemunhar, viver a palavra que se contempla. E nós só podemos fazê-lo se nós realmente gastarmos energias e pedimos ao Espírito de Deus a graça da intimidade com a palavra de Deus. Segunda joia, o rosário. O rosário contempla a palavra de Deus. Os mistérios do rosário são manifestação da vida de Cristo entre nós. E com o rosário nós contemplamos a palavra de Deus na companhia da Mãe de Deus, na companhia de Maria, recordando que nós dominicanas e dominicanos, fazemos profissão a Deus, a Virgem Maria e a São Domingos, e depois aos nossos superiores.
tamanha importância de Maria na nossa tradição. É importante lembrar que toda vez que Maria se manifesta, ela sempre nos indica o seu Filho. Por isso, o Rosário, na companhia de Maria, sempre nos levará a contemplar a Palavra de Deus. Frei Timothy Radcliffe, o antigo mestre da ordem, certa vez, no ano de 1998, dava uma conferência sobre o Rosário em Lourdes, na França. E ele recordava algo muito importante em relação ao Rosário. O Rosário é a oração da simplicidade. E isso pode parecer um pouco estranho, que uma família conhecida pelos seus intelectuais, pelos seus escritores, pelos seus eruditos, tenha tanto apreço à oração da simplicidade. Santo Tomás de Aquino, no final da vida, depois de ter escrito tanto, vai dizer que tudo aquilo que escreveu é palha diante do mistério que pôde contemplar. E Santo Tomás, logo no começo da sua Suma, gostava de recordar, como recordou ao longo de toda a sua obra, Deus é simples, o que tem várias implicações. Mas existem dois tipos de simplicidade. A primeira, o simplismo daqueles que têm preguiça de pensar, daqueles que acham que sabem tudo, daqueles que não escutam os outros. É uma simplicidade ruim. E existe a verdadeira simplicidade evangélica. Jesus nos fala dela no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus. Lá no versículo 25, ele louva ao Pai porque escondeu estas coisas, as verdades do seu Evangelho, aos sábios entendidos e a revelou aos pequeninos. Logo, nós nunca seremos verdadeiros cristãos se não formos, como diz Jesus em São Mateus, pobres de coração e pequeninos, dependentes de Deus, contempladores necessitados de mendigar a cada dia este pão da palavra de Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, vamos então, neste último dia, preparando-nos para bem celebrar a festa do nosso Pai São Domingos, pedir ao Senhor que nos dê cada dia mais um coração simples, um coração que se alimente essencialmente do único necessário, a Palavra de Deus. A todas e todos, uma boa festa de São Domingos.